50 anos entre um século e outro, percorrendo esse período, pelo menos 50 confissões foram escritas pela igreja na época, por seus pastores, por seus teólogos. E as confissões, quando elas foram escritas, elas tinham forma de declaração, ou seja, tanto as confissões de fé como os catecismos que nós conhecemos são declarações de fé. Se nós voltarmos um pouco atrás na história da igreja, antes nós tínhamos as declarações credais, credos como o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, todos eles declarações de fé, baseados na santa palavra de Deus. Então, como é que nós poderíamos inicialmente aqui definir o que é uma confissão de fé e o que é um catecismo? Me permitam aqui tentar explicar para os irmãos. As confissões de fé são documentos dirigidos tanto a um público interno, era sempre um documento dirigido para a igreja, mas também para um público externo. Ou seja, nós vamos ver documentos como a Confissão Belga, escrita pelo Guido Debré. Nós vamos ver documentos que foram escritos e confissões também antigas, tinham por objetivo também atingir os reis. Falar para um público externo, que não era a igreja organizada, instituída, que os protestantes ou os reformados naquele tempo não eram pessoas ruins, como seus acusadores diziam, não eram pessoas más. Então, as declarações de fé tinham o objetivo de testemunhar internamente a fé cristã, mas também um objetivo de declará-la externamente. E qual a consistência de uma confissão de fé? Elas sempre consistiram em uma exposição sistemática dos principais pontos da fé reformada. Já os catecismos, eles são dirigidos principalmente aos fiéis. Eles foram produzidos especialmente para as crianças, para os jovens, para o catecumenato, a preparação dos catecúmenos, a profissão de fé e o batismo. E tanto as confissões de fé como os catecismos, como documentos declaratórios, eles sempre vinham acompanhados da chamada dicta probantia, uma palavra em latim que quer dizer provas ditas, ou textos prova. Vocês já devem ter examinado a confissão de fé da igreja e os catecismos. Catecismos, por exemplo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus é a resposta e gozá-lo para sempre. Na sequência, onde é que isso se encontra? Aí você tem as provas bíblicas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Gozá-lo para sempre, Salmo 73, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então, pergunta, resposta, texto, prova. Confissão de fé, declarações teológicas consistentemente doutrinárias, provas bíblicas na sequência. Então, quando nós falamos sobre esse assunto, nós também precisamos lembrar ou traçar o objetivo das confissões de fé, dos documentos de fé. E, pelo menos, Dr. Alderi, ele coloca 4 objetivos que devem nos chamar a atenção. O primeiro deles é o objetivo declaratório de uma confissão de fé. Por favor, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Veja que quando nós estudamos documentos confessionais, é inevitável não chegar à Bíblia, ou é inevitável não tratar dela. Observem, 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Lerei o versículo 14 e o 15, para nossa instrução. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E quem produziu documentos confessionais naquela época, séculos 16 e 17, eles sofreram muita perseguição. Não vos amedronteis, continua o versículo 14, o apóstolo falando. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Agora observem o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o primeiro objetivo de uma confissão de fé, ele sempre será declaratório, ou seja, dar testemunho
para os outros da sua fé pessoal e coletiva. Mas existe uma segunda razão. A segunda razão que pode ser somada a esta mesma passagem bíblica lida é a razão ou objetivo apologético. Ou seja, as confissões de fé, elas foram escritas para mostrar às autoridades e a outros grupos religiosos que a fé reformada estava em harmonia com as escrituras sagradas. Veja, hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, quando ouvem falar em confissão de fé, cânones de Dort e catecismos, aconteceu muito, início de ministério, eu chegava em uma pequena congregação e dizia: irmãos, hoje nós vamos estudar o catecismo. Torcia-se o nariz, franzia-se a sobrancelha e dizia assim: mas nós estamos na igreja romana? E aí você precisava gastar tempo e mostrar: não, isso não tem nada a ver com Roma. Nós temos o Didaquê, o primeiro catecismo cristão. Nos primeiros séculos da era cristã, a didascalia dos apóstolos, o Didaquê, um catecismo, era um método simples de ensino e sempre buscando, de forma apologética, declarar a sua fé. Ela sempre estará em harmonia com a Sagrada Escritura. Então, um catecismo cristão de verdade, cânones de verdade, sendo cristãos, confissões de fé cristãs, sempre estarão harmoniosamente ligadas às Sagradas Escrituras. Terceiro objetivo, o didático. Havia o objetivo de ensinar aos fiéis, inclusive crianças, jovens, catecúmenos, novos convertidos, as verdades centrais da fé bíblica. Então, sempre havia a necessidade de se confessar aquilo que se crê. Basta nos lembrar Mateus capítulo 10, por favor, vamos para lá. Mateus capítulo de número 10. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos. Vejam só, Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão todos contados, ou estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E observem então os versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo crente é chamado a declarar sua fé, confessar em quem tem crido, quem é o seu Senhor e Redentor, quem é o seu Salvador. De modo que o objetivo declaratório sempre acompanhará uma confissão, e Dort vai lembrar muito para nós disso, como o pastor Lúcio falou introdutoriamente. Uma confissão sempre será apologética, ou seja, é um chamado para a igreja da razão da sua fé. Didático, porque você sempre poderá usá-lo não somente para a instrução da igreja, para a instrução particular, você pode usá-lo como um guia para o culto doméstico, você pode usar como esboço para pregar a palavra de Deus. É fantástico. Mas por fim, existe um objetivo que está por demais esquecido em nossas igrejas, que é o litúrgico. Veja só, confessar e proclamar a fé em culto público sempre foi uma tradição dos antigos cristãos. Vocês devem lembrar que quando os reformadores, eles redescobriram a verdade das Escrituras, e esse já foi um trabalho de pré-reformadores como Russe, como Wycliffe e outros, eles vão voltar os olhos para as Sagradas Escrituras. E o princípio do sola escritura, então, ele novamente ganhará força, ou seja, somente a Escritura. E nenhuma confissão negará este princípio básico de somente a Escritura. Mas observem que, irmãos, os reformadores, eles não retiraram aquilo que não fosse contrário à Escritura. Eles aboliram muitas práticas que, de fato, não tinham reafirmação ou confirmação bíblica. Mas crer e confessar o nome do Senhor
quando se presta culto a Ele, sempre foi uma prática da igreja reunida, proclamando a sua fé publicamente, proclamando a sua fé quando o ministro então ensina a Escritura por meio de catecismos ou confissões de fé, sendo levado e conduzindo a igreja a palavra de Deus, preparando os crentes, por exemplo, para momentos tão especiais nas liturgias como a celebração da ceia do Senhor. Porque eu tenho dito que esta não tem sido uma prática corriqueira em nosso meio. São poucas as liturgias onde nós vemos, no momento certo, exato, a igreja sendo convidada a declarar a sua fé. Em dizer, cremos, declaramos, professamos, confessamos o nosso Senhor. Os antigos credos, portanto, irmãos, as confissões de fé e também catecismos, eles sempre também tiveram um objetivo litúrgico. Mas eu quero levar vocês então para um ponto hoje, e eu me comprometo em ser extremamente prático, porque eu acho que talvez um dos nossos maiores desafios hoje, para que as igrejas voltem a amar as suas confissões, é mostrar a sua objetividade e praticidade, ao mesmo tempo que são profundas. Eu queria tratar com vocês hoje, no primeiro capítulo da doutrina que fala sobre a eleição e a reprovação divinas, o que os cânones de Dort afirmaram em seus artigos 9º e 10º. Vou dar um tema que me foi sugerido para que fique fácil a nossa memorização. Especificamente o artigo 10º vai nos lembrar o que a Bíblia diz sobre o bom propósito de Deus ao escolher pecadores, o seu amor. Então o tema dessa palestra hoje será amor, o bom propósito de Deus ao escolher ou em escolher pecadores para si. Vou fazer então, como disse a vocês introdutoriamente, a leitura dos artigos. Nós vamos ser guiados pela palavra a essas verdades e depois eu procurarei então tecer alguns comentários aqui para os irmãos. O artigo 9º então, deste primeiro capítulo da doutrina, a eleição e a reprovação divinas, afirma o seguinte: a eleição não se baseia em fé prevista. Esse foi um dos problemas levantados pelos discípulos de Jacó Armínios, os chamados remonstrantes. Eles tomaram o ensino de Armínios e tentaram defender que a eleição ela não acontecia se não fosse baseada em uma fé prevista, ou seja, Deus enxergava antes quem iria crer ou não. Os cânones de Dort, então, vão responder biblicamente essa falsa doutrina. Observem, tal eleição não se baseia em fé prevista, em obediência da fé, santidade, ou de qualquer outra boa qualidade ou disposição que seja a causa ou a condição necessária aos homens para serem eleitos. Os homens, todavia, são eleitos para a fé, para a obediência da fé, para a santidade, etc. A eleição é, portanto, a fonte de todas as virtudes salvadoras, de onde emana a fé, a santidade e os outros dons salvadores. E, por fim, a própria vida eterna, como frutos e efeitos da eleição. É isso que o apóstolo ensina quando diz, observem, Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. O próprio artigo 9º já cita a passagem e abaixo lança a sua referência. Nós vamos adiantando aqui e já indicando para os irmãos. O apóstolo Paulo começa bendizendo ao Senhor no versículo 3 de Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí então o versículo que é utilizado pelo artigo 9º do primeiro capítulo da doutrina eleição e reprovação divinas dos cânones de Dort. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Observe então que o artigo 9 vai encerrar dizendo: é isso que o apóstolo ensina quando diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, não porque fôssemos santos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Qual a outra referência bíblica usada por Dort? Romanos capítulo 8, por favor. Voltem comigo um pouco aí. Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Como presbiterianos que somos, nós estamos nos deparando com textos conhecidos, que os nossos pastores nos ensinam. E observem como essa harmonia confessional, ela é tão marcante. Se nós pudéssemos aqui examinar os documentos anteriores aos cânones de Dort, a primeira e segunda confissão helvéticas, por exemplo, ou a confissão de Genebra, por exemplo, nós vamos perceber a confissão escocesa, por exemplo, essas afirmações sendo harmoniosamente extraídas da mesma escritura. Observem, Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Se nós tomássemos os nossos catecismos de Westminster, como Deus, ele então executa os seus decretos, uma das suas primeiras perguntas trata, a resposta é: Deus executa os seus decretos eternos através das obras da criação e da providência. Quando nós vamos falar sobre a providência especial de Deus para os homens, é inevitável que não passemos pelo que a Bíblia diz. Ele teve um decreto especial com respeito a homens e anjos, o chamado decreto da predestinação. Está na Bíblia. E esse assunto, então, irmãos, observem, é tratado por Dort. Veja que este artigo examina agora algumas das condições para a eleição que os arminianos ensinaram. Os arminianos, naquela época, afirmaram que Deus elegeu para a vida eterna aqueles a quem ele previu que creriam ou perseverariam na santidade. E Dort então vai responder dizendo: este ensino não está harmoniosamente ligado à verdade da Escritura. Na verdade, Dort vai afirmar: a eleição não flui da fé ou da santidade, mas a fé e a santidade fluem da eleição. Por exemplo, grande parte hoje das igrejas evangélicas tem dificuldades com o batismo infantil. É uma prática antiga, pactual. Se nós tomarmos todas as igrejas da época da Reforma, reformados, como disse aos irmãos no continente europeu, esqueci de explicar que os calvinistas na Grã-Bretanha ficaram conhecidos como presbiterianos, mas você também pode tomar os luteranos, você pode tomar os anglicanos, nenhum deles tinha dúvidas ou problemas com o batismo infantil. E uma das importantes lições deste selo do pacto na nova aliança, que é a substituição da circuncisão na antiga aliança ou antiga dispensação pactual, é aquilo que Dort está afirmando novamente: eleição não flui da fé ou da santidade. Quando pais apresentam seus filhos, atendendo a palavra de Deus, crendo na promessa de Deus, que eles agora também fazem parte da aliança, qual é o ensino por trás disso? Eu lembro a vocês, Heidelberg nos ensina: a graça sempre precederá a fé. Quando você já adulto, talvez tenha acontecido com você o que aconteceu comigo, fui convertido ao Senhor já adolescente. A minha herança ou tradição não foi presbiteriana de berço, eu fui criado no romanismo, fui liberto das amarras ou dos grilhões da ignorância ou da superstição, e então passei a crer, confiar, entreguei a minha vida a Jesus. No dia ou no ato da profissão da minha fé, no dia que eu recebi o santo batismo perante o Senhor da igreja e todo o seu povo reunido, qual era a maior e mais importante lembrança para mim? Não era que a minha fé foi o resultado, ou a minha fé proporcionou a minha eleição, mas que antes, pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, está lá em Efésios 2, porque não pode ser por obras, não de obras, conclui o apóstolo Paulo
para que ninguém se glorie. A graça sempre precedendo a fé. Dort então vai dizer: a eleição não flui da fé ou da santidade, mas a fé e a santidade fluem da eleição. De modo que a eleição é o plano de Deus para salvar o pecador, o qual ele realiza nas vidas dos eleitos, dando-lhes os dons necessários para a salvação. Citei para vocês agora rapidamente Efésios 2, versículos 8 e 9. Mas a gente às vezes se esquece do versículo 10. Vamos para lá. Efésios capítulo 2. O versículo 10, ele fecha a instrução dada pelo apóstolo. Para que não restem dúvidas que nós fomos eleitos porque somos bonzinhos, porque praticamos boas obras de alguma forma, algo que nos levou a aceitar o favor, a graça, a misericórdia de Deus. Observem, Efésios 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Tito 1, versículo 1, nos lembra que a fé é dos eleitos de Deus. É dom, é presente. Não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Não há espaço para a glória do homem. Mas aí o versículo 10 vai nos lembrar como é que então se organiza na vida e na história daquele que conhece a Cristo, eleito de Deus, a fé e a santidade. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, sim, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam que lição, irmãos, extraordinária nós podemos tomar de um documento de fé tão antigo, mas ao mesmo tempo atual. Eu fico triste quando muitas vezes vejo até pastores de confissão reformada desprezando documentos tão maravilhosos como esses. Quando nós começamos a ler e a estudar, refletir seriamente sobre eles, nós perdemos qualquer ideia preconceituosa. Na verdade, eles nos ajudam sempre a voltar os olhos para a Escritura. E aí então o artigo 10 continua e vai afirmar o seguinte: Cânone de Dort: a eleição baseia-se no beneplácito de Deus, o amor. Este é o bom propósito de Deus ao escolher pecadores como eu e como vocês. A decisão dele de nos amar e amar os nossos filhos, de desejar, por amor, imensurável amor, salvar gente pecadora como nós. Isso deveria, irmãos, nos mover a um espírito de maior compaixão, de maior humildade, a olhar para aquele que está ao nosso lado. Às vezes é uma pessoa muito próxima, íntima, pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso filho, pode ser um familiar querido, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que passa na rua, e aí você olha para você lembra o que o Senhor fez por você, mesmo sem você merecer. Você olha para aquela pessoa e você lembra lá de João 3:36, quem tem o filho tem a vida, todavia quem não tem o filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E você seria levado a olhar com maior compaixão por aquela pessoa e, acima de tudo, dar maior glórias ao Senhor, porque nem vocês, nem eu, nenhum de nós poderia, por nosso próprio braço, pela nossa própria capacidade, ou por qualquer boa obra, ou por dinheiro que tenhamos, comprar ou conquistar a salvação. Essa não foi a grande luta de Martinho Lutero, quando ele então combateu a venda de indulgências. Roma ensinava, e ainda hoje nunca mudou, a possibilidade de que as pessoas podem comprar indulgências e que as indulgências garantem a salvação até mesmo de quem já morreu. A afirmação de Lutero e também dos reformadores de tradição calvinista
como Zwinglio, ou Calvino próprio, ou Knox e tantos outros homens de Deus, é que não, a salvação é pela graça, mediante a fé. A escolha do pecador se baseia no beneplácito de Deus. Artigo 10, me permitam ler. Portanto, a causa dessa eleição graciosa é tão somente o beneplácito de Deus. A lógica é essa. Se a eleição é o plano de Deus para salvar aquele que ele deseja e realiza então na vida desses eleitos grande obra, dando a eles os dons para a salvação, ou seja, a fé para que ele possa crer, a causa dessa eleição graciosa é tão somente o beneplácito de Deus, o qual não consiste, notem, de haver Deus escolhido de entre todas as condições possíveis umas certas qualidades ou ações dos homens como requisito para a salvação, mas consiste em que ele, de entre a multidão dos pecadores, adotou para a sua possessão certas pessoas. E aí então ele vai citar a Escritura. Vejam só, vamos para Romanos capítulo 9 agora. Romanos capítulo 9, versículos 11 e 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho, será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, pensem um pouco comigo. Se nós voltarmos um pouco antes na geração ou na descendência de Adão, nós vamos encontrar um homem chamado Noé. Na história de Noé, há o registro claro lá, Gênesis capítulo 6, que ele era um homem íntegro e ele andava com Deus. Mas na sequência, Moisés vai lembrar: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. O que nos faz permanecer de pé? O que nos dá o desejo de servir ao Senhor? Quem quebranta o nosso coração quando nós pecamos contra Deus? Quem nos faz derramar o coração em oração e clamor ao Senhor? Quem quebra o nosso duro coração quando nós precisamos ouvir a pregação, a voz de Deus através do pregador, e então nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus? É somente aquele que então nos fez objetos da sua graça. Aí quando você chega na história de Jacó, por exemplo, você já percebe a forma como ele nasceu, e por isso o nome dele, usurpador, aquele que puxa o calcanhar de alguém. A história de Jacó toda, ela foi envolta nisso, até o momento então que ele experimenta a profunda mudança. Mas quando nós lemos a história de Jacó, o que é que nós percebemos? O que é que nós notamos na sequência da família dele, Simeão e Levi? Que plano maldosamente arquitetado para se vingar de um homem que estuprou a sua irmã. A forma como ele fez, eles punem todos os homens de uma nação. Como a gente olha a forma como Judá agiu e por que Deus escolheu que da descendência de Judá viria o Messias de Israel. A família de Jacó, desde a sua própria vida, ela foi toda disfuncional. Se a gente fizer um estudo acurado, sério, da história desse patriarca e de outros, Abraão mentiu para não morrer, colocou sua esposa em risco mais de uma vez. Imagine se nós fizéssemos isso hoje com a nossa esposa, a gente nem entrava mais em casa. Você olha a história de Isaac, você olha os irmãos de José. Será que Deus iria prever alguma coisa boa em gente como Jacó,
e os seus descendentes. Absolutamente. Absolutamente. É por essa razão, irmãos, que quando o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, porque ele luta com Deus e prevaleceu no Vale do Jaboque, é uma luta incessante para que o Senhor o abençoasse, e ele passa a ser chamado Príncipe de Deus, mesmo depois de um novo nome de Jacó ter sido dado à nação que nasceria Israel, como é que várias vezes o Senhor vai chamar o seu povo? Ó Jacó, se me escutasses. Por que razão? Para que Jacó, o povo, jamais se esquecesse de onde veio. Quem os colocou ali? Quem fez com que um povo como aquele, como diz Moisés escrevendo o livro do Deuteronômio, o que Deus viu em Israel? Povo pequeno, povo mais fraco, cheio de problemas. Moisés mesmo experimentou isso. E aí Moisés vai completar, é porque o Senhor amou vocês. Ele amou vocês com um profundo amor. Dort, então, irmãos, vai reafirmar esta preciosa verdade, trazendo para nós o exemplo de um dos nossos patriarcas, dizendo que foi desejo de Deus amar Jacó, mas aborrecer-se de Esaú. Escolher Jacó, mas reprovar Esaú. Esaú teve grandes problemas e ele foi responsável pelo que ele fez. Mas Jacó também, e ele pagou um preço alto por tudo o que ele fez, os custos, os efeitos de seus pecados. Mas mesmo assim o Senhor decidiu amá-lo, chamou para si, tratou o seu coração, dele fez um grande povo. Por que tudo isso? Dort vai nos lembrar. A salvação, então, não consiste em certas qualidades ou ações que o Senhor encontrou em homens como Jacó. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se fosse assim, nós não estaríamos servindo ao Senhor. Se fosse assim, o Senhor não teria misericórdia de nós. Essa é a verdade. Eu não preciso falar muito, porque cada um de nós sabemos o que somos, contra quais pecados lutamos, quais as resistências da alma que às vezes temos em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor. A nossa falta de fé, de disposição para orar, porque as nossas reuniões de oração, que deveriam ser as mais frequentadas de gente que foi salva pela graça e que sabe que depende da graça de Deus, são as menos concorridas, e mesmo assim o Senhor continua conosco. O Senhor nos ama. Não é porque Ele encontrou alguma coisa boa em Alain, não é porque Ele encontrou coisa boa em qualquer um de nós, mas observem como Dort vai somar isso. Atos capítulo 13, versículo 48, por favor. Atos 13. A partir do versículo 44, para a gente entender o contexto. Versículo chave é o 48. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí luz para os gentios, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E então observe o versículo 18: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Lembram de Lídia? O Senhor abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia. Não é por nossa capacidade e o intelecto.
Às vezes nós conhecemos tanta palavra, por vezes nós olhamos passagens como essa e nós lembramos daqueles que são criados na igreja e depois, assim como os judeus, rejeitam, se julgam indignos da vida eterna. A realidade que ainda hoje nós experimentamos. E pessoas que jamais poderíamos imaginar começam a vir para a congregação. Começam a desejar ouvir a palavra de Deus. Tenho experimentado isso pastoreando uma igreja centenária há pelo menos 10 anos. Às vezes, rapazes e moças que crescem na igreja desprezam o ensino, desprezam a doutrina, cresceram em um ambiente respirando temor do Senhor, rejeitam. E ao mesmo tempo nós vemos pessoas chegando, jovens que estão conhecendo esses documentos, conhecendo a fé reformada, estão ávidos por ler e conhecer a palavra de Deus. E você começa a falar ou ensinar doutrinas como essas e eles ficam maravilhados, os seus olhos brilham. Eles falam: nunca ouvimos isso, porque nunca nos ensinaram estas coisas. Quem é, meus amados irmãos, que faz esta obra? Às vezes nós saímos e um pastor prega na mesma passagem, outro e outro. E aí nós saímos assim, dizemos: esse pastor falou uma coisa que eu nunca ouvi outro pastor falar. E aí quando você vai fazer uma comparação, todos eles falaram o sentido do texto, todos eles extraíram as mesmas aplicações, ou talvez uma ou outra diversa. Mas a verdade é que por vezes nós ouvimos e o nosso coração está tão fechado, tão despreparado, que aquilo ali não teve nenhum sentido ou valor para nós. Mas o que é que acontece quando de outro momento ou em outra vez tudo se faz novo? Não nos enganemos, irmãos, não é porque a gente entendeu pura e simplesmente, não. É aquele que abre o nosso coração e nos faz ver pelos olhos da fé, crer e confiar que Ele, o nosso Senhor, sempre será o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu quero finalizar explicando para vocês aqui, então, mais um pouco, comentando brevemente o artigo 10 e, então, chamando vocês para uma passagem que seria exemplar para um pouco que eu falei sobre a maneira como Deus age no meio do seu povo, especialmente quando as citações a respeito do nome de Jacó, elas são recorrentes. A eleição, portanto, conforme o ensino do artigo 10 dos cânones de Dort, tratando do seu capítulo 1, se baseia no que Deus encontra em si mesmo, não no que Ele encontra ou antecipa em nós. Vou repetir, a eleição se baseia no que Deus encontra em si mesmo. Deus não precisa da gente, Deus não precisa de ninguém, nós é que precisamos desesperadamente dEle. Então, Ele escolhe, ou como diz o apóstolo Paulo, e salva quem quer, para que a sua glória seja, então, maior, promovida entre os homens. E Ele manifeste o seu beneplácito, o seu grande amor. Não porque Ele encontre alguma coisa em nós, ou tenha visto algo antecipado em nós. Dort, então, vai nos lembrar, irmãos, que o bom prazer de Deus, isto é, o propósito que lhe agrada, é o motivo de seu plano. Essa realidade nos dá segurança. Por quê? Porque essa realidade assegura que Deus recebe toda a glória pela salvação, e não o homem, e que estamos devidamente humilhados diante dele, do pregador ao irmão mais novo na fé. Nós devemos honrar os pregadores, devemos orar por eles. Como diz Hebreus 13, não devemos ser motivo de desânimo para eles, para que eles não façam um trabalho de forma pesada, porque diz a Escritura, velam pelas almas dos fiéis, que pertencem ao Senhor, as ovelhas de Cristo. Mas nunca nos esqueçamos que quando Deus concede um bom e fiel pregador para uma congregação, é graça. Ele demonstra o seu amor por seu povo. Ele está manifestando ainda mais a sua glória. Esses são os efeitos ou os resultados daquilo que ele começa decretando na eternidade, e ele vem então e faz no tempo e no espaço. Tudo o que Deus faz é perfeito, jamais nos esqueçamos. Eu quero finalizar então chamando vocês para Malaquias capítulo 1, observem. Malaquias capítulo 1,
versículos 2 e 3. Talvez este é um dos livros proféticos mais duros que nós temos na Bíblia, porque Malaquias, ele foi usado por Deus em um tempo em que o povo voltou, já estava estabelecido na terra novamente, após 70 anos de cativeiro por um bom tempo, e mesmo assim, o Senhor provando o seu amor e cuidado, eles voltam a fazer tudo novamente, a começar dos príncipes, dos reis e dos sacerdotes. E aí observem como diz Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Primeiro que a palavra era uma palavra dura, era uma sentença de juízo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. A palavra, meu mensageiro, o Malar. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais. Se Edom diz, foram destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por que Israel estava rejeitando o Senhor? Esta aqui é a palavra, a sentença introdutória. Ele não fez isso por Esaú, mas fez por Jacó. E aqui, como eu disse aos irmãos, olha o termo. Lembrem-se, vocês não eram melhores do que Esaú, mas eu amei vocês. Lembramos juntos mais uma vez, porque o Senhor decide amar uns e aborrecer outros. Porque o Senhor decidiu que uns serão primeiros e outros últimos, não é porque existem melhores e piores. Não nos esqueçamos, todos, absolutamente todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Mas o Senhor desejou, decretou amar um povo para si. Finaliza agora, fechando mesmo. Todas as partes da Bíblia, irmãos, do Antigo ao Novo Testamento, nos lembram esta preciosa verdade, jamais nos esqueçamos. Todas as vezes que declararmos de forma didática, apologética, declaratória ou litúrgica, documentos de fé, como os cânones de Dort, seremos lembrados sempre do que a palavra de Deus diz sobre a glória do Senhor e o seu grande amor, manifesto por seu bom propósito em nos escolher. Quantas pragas o Senhor derramou sobre o Egito? 10. Deus falou o que ia fazer com Faraó e com os egípcios. Faraó cada vez mais endureceria o seu coração. Já na primeira praga, Faraó bastou apenas que os seus magos repetissem com o restinho de água que sobrou, a transformação em sangue, porque Satanás só faz isso, copiar de forma errada, ele não resolve coisa nenhuma. Foi o bastante para um homem endurecido, endurecer mais o seu coração, voltar as suas costas para Deus e continuar persistentemente em obstinação. Deus endureceu o coração de Faraó ainda mais, para manifestar a sua glória. Mas jamais nos esqueçamos, irmãos, o que foi que ele fez por Israel mais uma vez? Amou, ouviu o clamor de Israel, mandou um libertador e mais. Enquanto os egípcios e Faraó, o Faraó de Satanás, rejeitavam a palavra de Deus, Israel cada vez mais cria e confiava que o Senhor iria libertá-los. Que nós louvemos sempre ao Senhor por sua misericórdia e graça, porque se estamos aqui, irmãos, se ainda resta um pouco de vaidade, se ainda resta um pouco de orgulho, se ainda resta um pouco daquela historinha, né? Eu estou aqui, mas seria bom que fulano ouvisse o que eu estou ouvindo. Esqueça isso. Essa é uma palavra importante para você e para mim,
Seria bom que todos tivessem e pudessem ouvir, mas isso certamente, se recebermos com temor e tremor, vai produzir em nós maior ações de graças, maior devoção, senso de serviço, vontade de vir à igreja, de ouvir mais a palavra do Senhor, sem se cansar, sempre, sempre e sempre.